Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, muito bom dia para você. Agora 6h37, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale dessa quarta-feira, dia 10 de janeiro de 2024. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Prefeitura de Portelândia anuncia edital de concurso público. Detran prepara leilão com mais de 3.000 veículos em todo o estado de Goiás. Mulher é presa por exploração financeira contra idosas em Goiânia. Polícia Militar de Goiás recupera foragido de Tocantins ligado ao tráfico. Alunos do ensino médio podem receber bolsa a partir de março. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora são 6h38. Sejam bem-vindos ao Jornal Verde Vale dessa quarta-feira. Aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social e bolsistas do Programa Universidade para Todos, o ProUni, serão os primeiros segmentos beneficiados pelo programa Voa Brasil, que vai assegurar passagens aéreas a R$200 por trecho. Previsto desde meados do ano passado, até então sem público-alvo anunciado, o programa ainda não saiu do papel. De acordo com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a iniciativa será finalmente lançada pelo presidente até o início do mês que vem. Esperamos que o presidente possa anunciar agora no fim de janeiro e mais tardar no início de fevereiro um programa de passagens a R$200, que serão para dois públicos específicos num primeiro momento. O público de aposentados do INSS, que dá em torno de 20 milhões de brasileiros, e também para alunos do ProUni, que atinge 600 mil estudantes. Isso é o que anunciou em entrevista a jornalistas ontem no Palácio do Planalto, após ter se reunido com o presidente. E o Tribunal Superior Eleitoral deve aprovar nesse ano uma resolução para regulamentar o uso da inteligência artificial durante as eleições municipais de outubro. A data para a votação da resolução ainda não foi definida, mas as regras serão discutidas em uma audiência pública que será realizada pelo tribunal no fim do mês. O tribunal pretende garantir a proibição de manipulação de vozes e imagens de conteúdo sabidamente inverídico para divulgação de desinformação contra a lisura das eleições e de propaganda negativa contra candidatos e partidos em redes sociais e na propaganda eleitoral. O objetivo é evitar a circulação de montagens, imagens e vozes produzidas por aplicativos de inteligência artificial para manipular declarações falsas de candidatos e autoridades envolvidas na organização do pleito. 6h40. E o ano de 2023 foi o mais quente da história. Quem traz essa reportagem é Raquel Carneiro. O mundo realmente nunca esteve tão quente como em 2023. A afirmação de pesquisadores foi confirmada pelo Programa de Observação da Terra da União Europeia, o Copérnicus. O planeta registrou as maiores temperaturas, alcançando 1,40 graus mais quente desde 1850, período pré-industrial. O aumento é consequência das mudanças climáticas que envolvem oceanos mais quentes, desmatamentos, derretimento das geleiras, emissão de gases de efeito estufa através de combustíveis fósseis associados ao fenômeno El Niño. Os impactos dessas mudanças já estamos sentindo, como explica Francisco Aquino, professor e chefe do Centro Polar e Climático da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ondas de calor, mega incêndios, estiagens e precipitação extremas registradas em todos os meses de 2023 e em todos os continentes. Vale a pena destacar que essa combinação mais o El Niño na América do Sul, em especial no Brasil, repercutiu na estiagem na seca mais severa já observada na região amazônica, ondas de calor em pleno inverno e auge da primavera na América do Sul e Brasil sem precedentes e inundações com eventos extremos de precipitação na região sul do Brasil. Quando falamos da concentração de gases de efeito estufa, a quantia originada pelas atividades humanas, tanto para metano quanto para dióxido de carbono, segue em alta.
Esse cenário, afirma o professor Francisco Aquino, deve contribuir para o aumento médio de temperatura para as próximas décadas e século. Por isso, será necessário o enfrentamento do poder público e da sociedade. Para o Brasil, a urgente diminuição da emissão de gases como CO2 e metano, uma transição energética, parar por completo o desmatamento, restaurar áreas degradadas nas áreas continentais costeiras. Importante usar e ter uma maior eficiência energética, incentivar o uso de energia renovável, no mínimo, ações necessárias para que a humanidade e, no nosso caso, a sociedade brasileira, possam melhorar a sua resiliência e a gente ter, então, uma mitigação para a atual crise climática. Quase na metade dos dias de 2023, o limite de 1,5 graus Celsius foi excedido. Em novembro, por 2 dias, chegou a superar os 2 graus. Pesquisadores já levantam a hipótese desse patamar de aquecimento ser superado em 2024. O Acordo de Paris não fracassou, mas para cumpri-lo, será preciso mudanças rápidas no comportamento mundial. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Raquel Carneiro. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. 6h43 agora e foi publicado o edital do concurso público de Portelândia. A Prefeitura Municipal oferta 176 vagas distribuídas entre níveis fundamental, médio, técnico e superior. A remuneração pode chegar até R$ 6.719. As inscrições vão até o dia 18 de março no site da Unifimes. O valor da taxa de inscrição é ensino fundamental completo ou incompleto R$ 100, para ensino médio técnico R$ 150 e vagas com nível de ensino superior R$ 200. Vale ressaltar que as provas serão aplicadas no dia 21 de abril desse ano. E o Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, começa o ano limpando os pátios de veículos apreendidos e realiza um leilão no dia 19 desse mês, a partir de 9 horas da manhã. A meta é esvaziar os pátios de responsabilidade do próprio órgão, da Polícia Militar e postos do Batalhão Rodoviário. Ao todo serão 3.400 veículos recuperados e sucatas aproveitáveis, destacando que só podem ser vendidas para empresas cujo objeto social seja a desmontagem e o comércio de peças e acessórios usados de veículos automotores credenciadas no DETRAN de origem ou no estado de Goiás. Os veículos estarão disponíveis para visitação de 16 a 18 de janeiro, das 9 às 11h30 da manhã e das 14 às 17 horas no pátio da MC Leilão em Senador Canedo, região metropolitana da capital. As imagens ilustrativas também serão disponibilizadas pelo site. O proprietário do veículo, até um dia antes da realização do leilão, poderá reivindicá-lo, sanando o problema que ocasionou a retenção e fazendo a retirada. Antes de enviar um veículo para leilão, o DETRAN de Goiás notifica o responsável legal pelo carro ou motocicleta para que ele tenha oportunidade de reaver o bem. 6h45, 6h45 agora. Caso Pedro Lucas. A polícia achou moçada que pode ser do menino que sumiu após deixar o irmão na escola, isso na cidade de Rio Verde. Mitali Alves faz um resumo das últimas atualizações desse caso. Uma ossada humana foi encontrada às margens do córrego Abóbora, perto de Rio Verde, no sudoeste de Goiás. A Polícia Civil acredita que pode ser do menino Pedro Lucas, de 10 anos, que desapareceu na cidade no dia 1º de novembro de 2023. A ossada, que vai passar por exames para confirmar que é do garoto, foi encontrada na segunda-feira, enquanto a Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão contra o padrasto dele. Pedro Lucas foi visto pela última vez depois de deixar o irmão mais novo na escola. Porém, a mãe dele registrou o desaparecimento depois de 4 dias, porque estava com medo de perder a guarda dos outros filhos. Ela também havia mentido, dizendo que o menino tinha pedido para ir à casa da avó. Desde que ele sumiu, a busca pelo garoto vem sendo marcada por diversos desdobramentos.
O delegado Adelso Candel disse que o pedido de prisão do padrasto foi baseado em vários indícios colhidos desde o início das investigações. O fato do padrasto do Pedro Lucas ter ido buscar o irmão dele, o Davi, de 6 anos, na escola, sem ser acionado pela escola no horário de saída do garoto. Como se ele soubesse que o Pedro Lucas não ia, já que ele nunca havia comparecido à escola antes. Além disso, o exame com reagente luminol na residência do garoto apresentou vários indicativos de que pode ter havido sangue em vários pontos da residência, inclusive com indicativos de que alguém pode ter limpado com o pano e deixado posteriormente o pano no tanque, porque apresentou evidências que devem ser sangue na casa toda, inclusive em um determinado ponto na área de serviço. O delegado disse ainda que depois deste exame, o padrasto do menino se mostrou mais agressivo, faltou ao trabalho e contou que iria sair do estado. A motivação do crime seria uma relação de ódio entre o menino e o suspeito preso. Tudo foi informado por uma amiga de Pedro Lucas, que tem 10 anos e convivia todos os dias com o menino, como explica o delegado. Ela menciona que havia, sim, um desentendimento frequente entre o garoto e o padrasto, e ela informa, inclusive, já ter visto várias marcas de cinta nas costas do garoto, porque, segundo ela, ele usava camiseta fina e era possível, inclusive, sentir as marcas ao toque. Isso todos negam, possivelmente temendo represálias, um dos motivos para os quais é importante a prisão cautelar do padrasto nesse momento, e demonstra que a relação não era tão amigável entre eles, já que a menina é a pessoa que mais convivia com o Pedro Lucas enquanto vivo. O padrasto do menino negou a autoria do crime. A defesa do preso disse que ainda não teve acesso integral ao processo e às provas colhidas durante toda a investigação. Vale lembrar também que o crime de homicídio e ocultação de cadáver contra o garoto ainda não foram confirmados, porque a ossada vai passar por uma perícia. Laila Alves, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h49 agora. E no mercado da bola, o Corinthians deu como certa a venda do meio-campista Gabriel Moscardo ao Paris Saint-Germain. Mas o clube francês adotou uma postura diferente. O presidente do PSG afirmou que é preciso esperar a cirurgia a qual o jogador será submetido. Moscardo vai passar por uma operação no pé esquerdo e deve ficar 3 meses fora de ação. Foi acertado que o procedimento será realizado em Doha, no Catar, e a recuperação será no Corinthians. Só depois ele vai se apresentar ao PSG. É um jogador fantástico, acreditamos muito no seu potencial, mas está ferido e precisa de operação, então temos que cuidar disso. Estamos numa situação um pouco desconfortável com ele, porque não podemos correr o risco de levar um jogador lesionado. Temos que aguardar. Isso é o que afirmou o presidente do PSG em uma declaração publicada pelo jornal L'Equipe da França. Ao tomar posse como presidente do Corinthians no dia 2 de janeiro, Augusto Melo, porém, tratou o negócio como fechado. Por tudo o que aconteceu com o garoto, uma cirurgia simples, mas de emergência, a venda continua, tudo sob controle. Moscardo é jogador do PSG, é o que afirmou o dirigente. E o Fluminense se retirou das negociações por Luiz Henrique. Ontem, uma nova proposta, dessa vez de compra, para ter o atacante de 23 anos, foi enviada ao Real Betis, mas os espanhóis mantiveram irredutíveis sobre o valor. Pedem 18 milhões de euros. Assim, o tricolor comunicou que não vai fazer uma nova proposta. A oferta foi de 7 milhões e meio de euros, por 60% dos direitos econômicos de Luiz Henrique, mas pagos de forma parcelada ao longo do contrato. O time reafirmou só vender 100% a 18 milhões de euros. Como resposta, o Fluminense informou que não vai fazer outras propostas. Além do tricolor, o Flamengo, o Corinthians e o Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos têm interesse na contratação do atacante. Todos, no entanto, querem tê-lo por empréstimo. Jornal Verde Vale. Agronegócios.
6h51. E a terça-feira chegou ao fim com preços futuros do milho registrando movimentação negativa na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 70,95 e R$ 74,24 e recuaram mais de 1,5%. Vencimento janeiro 24 foi cotado a R$ 70,95, uma queda de 0,23%. O março 24 valeu R$ 74,23 com desvalorização de 1,70%. Maio 24 foi negociado por R$ 72,45, uma perda de 1,62%. E o julho 24 teve o valor de R$ 69,79, uma baixa de 1,32%. O analista da Brandalize Consult, Vlamir Brandalize, destaca que o mercado segue comprador para o milho nos portos. Mas os dados de exportação de janeiro podendo passar dos 3 milhões de toneladas. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h06 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa quarta-feira. E o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou ontem que o governo prevê o início do pagamento de incentivo a estudantes pobres do ensino médio a partir de março. O valor individual do benefício ainda deverá ser detalhado em regulamentação e após o presidente Lula sancionar o texto da medida provisória que institui o programa e que foi aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro do ano passado. A medida enviada pelo governo e aprovada pelo Congresso prevê um incentivo para estudantes cadastrados no CadÚnico que seja contemplado pelo Bolsa Família ou para jovens de 19 a 24 anos matriculados no Programa Educação de Jovens e Adultos, o EJA. O esperado é que o benefício alcance cerca de 2,5 milhões de jovens. Um homem morreu e uma mulher está em estado grave após terem sido atingidos por um fio energizado que caiu na rua Pedro de Toledo, na Vila Clementino, em São Paulo. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu no momento em que a capital paulista enfrentava mais uma tarde de temporal, com ventos e chuva forte. Desde as 16h38, a cidade de São Paulo estava em estado de atenção para alagamentos. O Corpo de Bombeiros informou que recebeu 186 chamados para a queda de árvores na capital paulista. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, os próximos dias vão seguir com condições típicas de verão, sol e calor e pancadas de chuva no fim da tarde. Governo e Correios buscam uma parceria para ampliar o acesso a serviços. Cecília Azevedo é quem traz essa matéria. Para debater uma parceria que permita ampliar o acesso do público do Cadastro Único aos serviços sociais, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, se reuniu com o presidente dos Correios, Fabiano Silva. A proposta é prestar atendimento social por meio das agências dos Correios, que está presente em todo o país, como explica o Wellington Dias. Os Correios têm uma presença em todos os municípios do Brasil. Temos uma oportunidade de trabalhar ainda mais fortemente com o social. Aqui, neste diálogo, trabalhamos parcerias que vamos agora testar com postos de cadastramento, garantir a facilidade para as pessoas que a cada 2 anos têm que atualizar o seu cadastro para permanecer no cadastro único. A parceria tem o potencial de beneficiar os brasileiros que vivem em situação de vulnerabilidade social. A empresa oferece atendimento em comunidades e favelas com o apoio de um veículo itinerante. Saiba mais em gov.br/MDS. De Brasília, Cecília Azevedo. O conteúdo que você ouviu é distribuído pela agência Rádio Web. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h09 agora. Uma mulher de 25 anos foi presa em flagrante por exploração financeira contra 3 idosas em Goiânia. A sobrinha das vítimas, de 96, 98 e 91 anos, informou à Polícia Civil que a suspeita estava subtraindo valores das idosas e que o prejuízo estava estimado em cerca de R$700 mil. A prisão aconteceu ontem. De acordo com as investigações, a mulher teria trabalhado na casa de uma das vítimas por mais de 2 anos. Tendo conquistado a confiança dela e conseguido a autorização por meio de procuração,
para movimentar as contas bancárias da idosa. A vítima é servidora pública federal aposentada, não era casada e não tinha filhos. Ciente do patrimônio da idosa, a suspeita realizou desvios da conta dela e se apropriou de mais da metade da venda de um apartamento localizado em Brasília, que tinha sido vendido por R$1 milhão. A corporação informou que a idosa veio a óbito e que a família dela só percebeu o desvio de valores durante a partilha de bens. Após a primeira vítima morrer, a mulher foi então contratada para cuidar da irmã da falecida, mas já estava sendo monitorada pelos policiais. A investigação apontou que a suspeita já estava com o cartão bancário da segunda vítima. No primeiro dia de trabalho, a mulher já havia realizado um saque de R$2.000 da conta da idosa. A suspeita foi presa em flagrante enquanto tentava realizar um novo saque. A Polícia Civil informou que durante o interrogatório a autuada entrou em contradição. Com a mulher foi apreendido um automóvel avaliado em R$100 mil, adquirido com valores desviados das idosas. 7h10. E a Polícia Militar do Estado recuperou ontem um foragido da Justiça da comarca de Formoso do Araguaia, no Tocantins, pelo crime de tráfico de drogas. O homem de 24 anos foi preso durante a operação na cidade de Abadiânia, no leste goiano. Segundo a corporação, o indivíduo foi abordado após agir com atitude suspeita com a presença dos militares. Ao verificar os antecedentes criminais do homem, os agentes constataram que ele estava com um mandado de prisão em aberto em processo pelo crime de tráfico de drogas no Tribunal de Justiça do Tocantins. O indivíduo recebeu a voz de prisão e foi conduzido à agência de polícia penal do município. O Mais Goiás entrou em contato com a polícia para obter informações sobre a transferência do preso para o estado de Tocantins, mas até o momento não tinha tido resposta. Encantos do Planalto Central é a nova região turística do estado de Goiás. A matéria você confere com Juliana Carnevale. A Agência Estadual de Turismo, a Goiás Turismo, anunciou a criação de uma nova região turística, Encantos do Planalto Central. A 12ª região no mapa do turismo reúne 8 municípios próximos ao Distrito Federal: Abadiânia, Alexânia, Cristalina, Formosa, Lusiânia, Novo Gama, Padre Bernardo e Planaltina. O território abriga diversos atrativos naturais e culturais, como a maior praia artificial da América do Sul, no Lago Corumbá 4, e o maior clube de pesca esportiva do país e a única propriedade rural do ex-presidente Juscelino Kubitschek, em Lusiânia. Além do maior domo de cristal lemuriano do planeta, em Cristalina, e a maior cachoeira acessível do país, com seus 168 metros, o Salto de Tiquira, em Formosa. E ainda a capital do artesanato goiano, em Olhos d'Água, distrito de Alexânia. Com a criação da região Encantos do Planalto Central, Goiás passa a contar com 12 regiões turísticas. Com as mudanças, o mapa do turismo de Goiás será composto pelas seguintes regiões: Chapada dos Veadeiros, Chapada das Emas, Estrada de Ferro, Águas Quentes e Lagos do Paranaíba. Além da região de negócios e tradições, Pegadas do Cerrado, Vale da Serra da Mesa, Vale do Araguaia, Terra Ronca, Região do Ouro e Encantos do Planalto Central. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. E o Flamengo oficializou a proposta ao Portland Timbers dos Estados Unidos para contratar o meia Evander. O rubro-negro insiste na contratação do meia e sinalizou com $7 milhões, algo em torno de R$34 milhões na cotação atual, por parte dos direitos do jogador. O desejo inicial era adquirir 100% dos direitos, mas para tentar concluir o negócio, o clube mudou de estratégia e optou por tentar comprar uma parte, cerca de 60% a 70%. O valor de $7 milhões será variável de acordo com a porcentagem final da negociação. O Flamengo deseja um vínculo de 3 anos com Evander, que hoje está com 25 anos. Há metas que podem fazer a negociação chegar em $8,5 milhões, algo em torno de R$41 milhões na cotação atual. E a família de Michael Schumacher decidiu vender uma Ferrari autografada pelo heptacampeão. Segundo marca, o carro foi um presente de Schumacher ao pai. O ex-piloto alemão segue afastado da vida pública com seu estado de saúde mantido sob sigilo desde o grave acidente de esqui sofrido nos Alpes da França. O episódio completou 10 anos no dia 29 de dezembro passado.
O carro de 2005 está à venda por R$ 299.500, cerca de R$ 1.600.000, e tem apenas 29 mil quilômetros rodados. O interior inclui ainda uma placa com o nome do modelo e a assinatura do heptacampeão. 7h15. E a regulamentação de aplicativo e aborto estão entre as decisões que devem ser tomadas nesse ano de 2024. Tereza Klein traz esse prognóstico para a política nacional. Jornal Verde Vale. Importantes e polêmicas decisões poderão ocorrer no Poder Judiciário, em especial no Supremo Tribunal Federal. Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, deverá se dedicar a pautas relacionadas ao crescimento e à estabilidade da economia, além de assuntos relacionados a direitos fundamentais e que envolvam empresas e consumidores. A análise é da jurista e advogada constitucionalista Vera Chemin. Ela já destaca uma das pautas mais urgentes: vínculo entre motoristas e aplicativos. Trata-se de uma questão relevante do ponto de vista econômico e social, porque evidencia os novos formatos de trabalho que se impõem a uma conjuntura convencional e já superada, como as relações trabalhistas entre empregador e empregado. O artigo 170 da Carta Magna dispõe expressamente sobre o princípio da livre iniciativa no âmbito do mercado de bens e serviços, o que equivale a concluir sobre a necessidade de se respeitar a liberdade de os agentes econômicos escolherem os seus métodos e a divisão de seu trabalho. Vera Chemin destaca outros dois temas controversos que deverão cair nas mãos do STF: descriminalização do porte de drogas e aborto de fetos de até 12 semanas, além dos casos de estupro, que a lei já permite. Tanto quanto a questão da descriminalização do porte de drogas, quanto da legalidade ou não do aborto de feto de até 12 semanas, é oportuno e relevante observar que temas sensíveis à sociedade em geral são decididos pelo Poder Judiciário, uma vez que o Poder Legislativo, entre aspas, se omite propositadamente para evitar que os seus representantes políticos venham a perder votos em razão da natureza daqueles temas, como, por exemplo, a decisão do STF que legalizou o aborto de feto anencefálico. A jurista ainda destaca outros temas que deverão pautar o judiciário: licença paternidade, indicação de políticos para cargos em empresas estatais, responsabilidade pelas queimadas na Amazônia e até mesmo regulação da internet. Este último considerado um dos mais questionados, visto que haverá grandes discussões entre liberdade de expressão e combate às notícias falsas. A Agência Rádio Web, produção e reportagem Tereza Klein. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h24 agora, já de volta com o terceiro bloco do Jornal Verde Vale dessa quarta-feira. O Ministério da Saúde informou ter concluído a distribuição de 5.600.000 comprimidos de um novo medicamento para tratamento de pacientes com AIDS ou HIV. O remédio foi repassado a estados e ao Distrito Federal. O medicamento une em um único comprimido 2 antirretrovirais. De acordo com o Ministério, a terapia de 2 comprimidos para um será feita de forma gradual e contínua para pacientes com idade igual ou acima de 50 anos, adesão regular, carga viral menor de que 50 cópias ml no último exame e que iniciou a terapia dupla de 2 comprimidos até o dia 30 de novembro de 2023. E criminosos pediram R$500 mil para liberar a realização de uma obra pública na zona norte do Rio de Janeiro, no Parque Piedade. A denúncia é do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que pede atenção da Polícia Federal e também do Ministério da Justiça contra a quadrilha. O Parque Piedade foi anunciado pela Prefeitura para ocupar o terreno da antiga Universidade Gama Filho.
que teve prédios de seu campus demolidos no ano passado. As obras do parque tiveram início em setembro. No seu perfil em uma rede social, o prefeito disse que recebeu as informações da empreiteira, a quem a cobrança teria sido feita como exigência para a continuidade das obras, orçadas em 65 milhões de reais. Em resposta ao prefeito, o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, classificou o pedido de inaceitável e disse que há relatos semelhantes de prefeitos de outras cidades do Rio de Janeiro. A auditoria do TCU confirma a segurança do sistema eleitoral. João Pedro Chagas é quem traz os detalhes. O Tribunal de Contas da União, TCU, concluiu a 4ª e 5ª etapas da auditoria de votação eletrônica das eleições gerais de 2022, sob responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. A auditoria avaliou todas as fases de votação, desde a verificação das urnas eletrônicas até a totalização de votos, quanto à segurança, confiabilidade e transparência. Segundo informa o órgão, a auditoria confirmou a segurança do sistema eleitoral brasileiro. Na 4ª fase da auditoria, foram testados aspectos relacionados à segurança da informação, com foco em processos, procedimentos e sistemas da Justiça Eleitoral Federal. O TCU concluiu que o TSE atendeu às melhores práticas internacionais. A 5ª e última etapa da fiscalização também não detectou riscos relevantes que pudessem comprometer a lisura das eleições. Nesta fase, foram encontradas divergências pontuais nos procedimentos preparatórios em relação a algumas dificuldades na leitura dos QR Codes dos boletins de urnas por meio do aplicativo Boletim na Mão. As eleições de 2022 foram acompanhadas por organismos que mandaram missões de observação eleitoral, a exemplo das organizações dos Estados Americanos, a OEA, Parlamento do Mercosul, o Parlasul, da União Interamericana de Organismos Eleitorais, entre outros órgãos. Do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, João Pedro Chagas. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h28. E a Prefeitura de Goiânia anunciou ontem que implantou a direita livre em 3 cruzamentos semaforizados da capital. A mudança passa a valer nesta quarta-feira. Os cruzamentos impactados são a Avenida Anhanguera com Raposo Tavares, no bairro Capuava, a Avenida Perimetral com a Avenida Noroeste, no Nova Esperança, e a Avenida Goiás Norte com a Avenida Oeste, no setor norte ferroviário. A lei que permite a direita livre em cruzamentos semaforizados foi sancionada em 2021. De acordo com a Secretaria Municipal, a mudança tem o objetivo de melhorar a fluidez do trânsito e evitar retenções. O delegado da Polícia Civil do Estado, que no fim de semana passado foi acusado de estuprar e agredir uma ex-Miss Trans em Goiânia, foi denunciado também há 3 anos por tomar dinheiro de um hacker que havia sido preso sob acusação de extorquir o padre Robson, então reitor da Basílica do Divino Pai Eterno de Trindade. Na segunda-feira, a mulher que denunciou por ter sido estuprada por Cleiton Manuel Dias prestou um novo depoimento à polícia. O hacker Welton Ferreira Nunes Júnior, que foi preso e condenado por extorquir o padre Robson, foi quem em agosto de 2020 denunciou na Corregedoria da Polícia que foi obrigado a repassar R$165 mil ao delegado. Naquela época, Cleiton era titular do Grupo Antissequestro da Delegacia Estadual de Investigação. Segundo Elton, o próprio Cleiton Manuel foi quem, dentro da delegacia, o incentivou a criar novas contas de e-mail falsas para continuar extorquindo o padre. Em contrapartida, o hacker disse ter recebido algumas regalias enquanto estava preso, como a possibilidade de permanecer solto nas dependências da DEIC e de poder fazer as suas refeições e até dormir na sala do então titular da delegacia. E o HTT abriu um processo seletivo exclusivo para pessoas com deficiência. Vamos conferir os detalhes desse edital com Ágata Couto. O Hospital Estadual de Doenças Tropicais, o HDT, que fica em Goiânia, vai abrir processo seletivo exclusivo para pessoas com deficiência. A seleção é para formação de cadastro reserva para 38 cargos, assistenciais e administrativos, com salários que variam entre R$ 1.454 a R$ 4.484.
As inscrições ficarão abertas de 15 a 17 de janeiro de 2024, das 8 da manhã às 2 da tarde. Elas deverão ser feitas presencialmente na Avenida Contorno, número 3556, no Jardim Bela Vista, em Goiânia. Os interessados devem comparecer ao local munidos da ficha de inscrição preenchida, bem como os documentos exigidos no edital. Tanto a ficha quanto a descrição detalhada do processo e a lista dos cargos oferecidos estão disponíveis na aba Trabalhe Conosco no site isgsaude.org.br. Basta acessar e selecionar a unidade Hospital de Doenças Tropicais. Não haverá qualquer tipo de cobrança financeira. De Goiânia, Ágata Couto, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h31. E o mercado da soja segue trabalhando com estabilidade no pregão da terça-feira na Bolsa de Chicago. A semana, de acordo com analistas e consultores do mercado, já se iniciou carregando uma tendência de caminhar de lado à espera dos novos boletins da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, e também do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, nos dias 10 e 12. Assim, perto das 13h50, o janeiro continuava do lado negativo da tabela, perdendo 1 ponto nesta terça-feira, enquanto os demais subiam 0,25 e 1,25 pontos, com março sendo cotado a $12,45 e o maio $12,55 por bushel. No paralelo, o mercado seguiu atento ao desenvolvimento da safra sul-americana, a melhora do clima e as previsões, que mostraram bons sinais também para os próximos dias, com chuvas consideráveis, chegando a regiões importantes da produção. Jornal Verde Vale. Esportes. E agora às 7h33. E falando do mercado da bola, o Botafogo realizou nos últimos dias uma proposta por Luiz Advíncula, lateral direito do Boca Juniors. A investida no defensor de 33 anos, contudo, foi recusada. O atleta peruano tem desejo de jogar no Botafogo e avisou isso ao staff, que deixou claro a vontade de sair pro alvinegro durante as conversas com Riquelme. A proposta do clube brasileiro foi de $1 milhão, algo em torno de R$4.800.000 na cotação atual. A informação foi dada primeiramente por César Luiz Merlo e confirmada pela reportagem. E o São Paulo anunciou Ferreira e flamenguista De La Cruz chegou no Rio de Janeiro. René Almeida faz esse balanço dessas novidades do mercado da bola também. Terça-feira, a contratação do atacante Ferreira, de 26 anos, que estava no Grêmio. O jogador assinou o contrato até 31 de dezembro de 2027 com o tricolor do Morumbi. Em vídeo institucional, ele declarou ser torcedor do clube desde a infância. É meu time de infância, né? É o sonho de criança, de jogar no São Paulo. E hoje, muito feliz por estar realizando esse sonho. Para mim é muito gratificante estar aqui. A terça-feira também foi marcada pela chegada do uruguaio Nico De La Cruz ao Rio de Janeiro, o novo reforço do Flamengo. Cerca de 200 torcedores estiveram no aeroporto para recepcionar o jogador. Em entrevista à Flá TV, De La Cruz se disse muito feliz. Tinha por aí algumas outras propostas, mas bueno, tinha outras propostas, mas decidimos chegar aqui com a família. Um novo projeto de vida muito importante para nós também. Passar a uma equipe tão grande como o Flamengo. Estamos muito contentes. Falei com a Arrascaeta e com Varela, me falaram tudo do clube. Creio que isso foi o pontapé final para tomar a decisão de vir. O pontapé final para tomar a decisão e vir cá. Também nesta terça-feira, no mercado da bola, o Internacional se aproximou da contratação do volante Thiago Maia do Flamengo. Já o Grêmio deve anunciar o goleiro argentino Agustín Marquezin, atualmente no futebol espanhol. O São Paulo abriu negociações para contratar o técnico argentino Luiz Ubeldia, ex-LDU, enquanto o Red Bull Bragantino anunciou a volta do zagueiro Douglas Mendes e a contratação do lateral Natan, ex-São Paulo. Agência Rádio Web, produção e reportagem René Almeida.